A gente volta aqui com o Live CNN de hoje na companhia da Débora Oliveira, que segue avaliando e monitorando os efeitos dessa guerra comercial que tem agora como protagonistas Estados Unidos e China. Bovespa já operando e as bolsas de Nova York também estão a todo vapor, né, Débora? Conta um pouco pra gente o que a gente está enxergando nos mercados internacionais agora na manhã de hoje. Ainda tem muita volatilidade, né? Como é que por que a gente costuma usar esse termo no mercado? Quando a gente tem muita incerteza, os investidores ficam apostando entre altas e baixas, sem saber ou sem ter nenhuma previsibilidade do que pode vir pela frente. E é esse exatamente o cenário que a gente tem agora. Ninguém sabe se dos Estados Unidos pode vir mais uma retaliação para a China, ampliando ainda mais essa guerra comercial. E isso tem feito com que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma disparada do dólar que está subindo 0,88%, cotado a R$ 6,06. Desde a abertura, Clarissa, que a gente já tem o dólar aqui disparando, inclusive. E por que essa leitura? Se a gente tem a China, que é o principal, está sendo a principal atuante ali nesse conflito, nessa guerra com os Estados Unidos, se ela tem a demanda de alguma maneira impactada, isso significa que ela pode comprar menos de seus parceiros comerciais e o Brasil manda muita coisa lá para a China, é um dos nossos principais clientes, isso pode afetar nossas exportações. Então, por um efeito em cadeia, o Brasil pode sentir sim a pressão do que está acontecendo lá fora. Em contrapartida, a gente tem o Ibovespa operando entre altas e baixas nessa manhã, com os investidores tentando entender, tentando se reposicionar e com muita incerteza pela frente. Não é muito diferente do que a gente acompanha agora na Bolsa Americana, que chegou em alguns momentos a operar do que a gente chama no mercado misto, né? Algumas ficam em alta, outras ficam em baixa, ou então com altas não tão expressivas assim. O Dow Jones agora sobe 0,24%. Então, a gente tem uma oscilação nesse momento muito grande, porque não dá para poder ter nenhum tipo de previsibilidade. E não dá para ter nenhum tipo de previsibilidade porque a gente não tem nenhuma fala ainda oficial por parte da Casa Branca em relação a esse tarifaço de Trump, a esse tarifaço, essa resposta, né, na verdade, de Pequim nesse momento. Pelo menos nas redes sociais do presidente republicano Donald Trump, ele só fez tentar estimular de alguma forma investimentos nos Estados Unidos e que esse é o melhor momento e que eles ainda vão se tornar grandes novamente. A gente até separou um dos tweets aí, não o Twitter, não, o Truth Social, que é a rede, inclusive, do republicano, do presidente republicano, que a única coisa que poderia fazer uma maior menção ao que está acontecendo nessa manhã foi essa postagem dele, que ele diz o seguinte: olha, fique frio, tudo vai dar certo. Os Estados Unidos serão maiores e melhores do que nunca. Foi a única coisa que o Donald Trump falou que poderia fazer uma menção. Disse em seguida que esse é um ótimo momento para comprar. E aí ele pode estar se relacionando às quedas que a gente teve das últimas semanas, Clarissa, lá na Bolsa Americana, que acabou realmente fazendo com que muitas empresas, né, tivessem um grande desconto ali nas ações. Para além disso, ele disse que é imperativo que os republicanos na Câmara aprovem o projeto de lei de corte de impostos. Agora, isso é imperativo, o nosso país vai prosperar. Por que eu chamo a atenção para isso? Ele depende que a Câmara aprove isso para que ele coloque em execução aquela coisa de zerar tarifas para as empresas nos Estados Unidos. Mas há uma divisão na própria base republicana em relação a isso, Clarissa, por causa da questão da trajetória da dívida pública, do quanto que isso pode aumentar lá na frente. Então, fica aí nessa jogada, de um lado, Donald Trump tentando articular politicamente os projetos dele, do outro, ele tarifando todo mundo, os países respondendo e o mercado tentando entender para onde ir. Por isso a gente vê tanta volatilidade hoje. Zero previsibilidade, é tudo que a gente não tem e não tem referência histórica de uma mudança do cenário global, economicamente falando, como a que Trump está encabeçando agora. Não tem como a gente comparar com nenhum outro momento da economia. E é justamente essa incerteza, né, que deixa não os nessa mercados dimensão, tão nervosos, tão agitados, né, Débora? Obrigada.